Olá, Amália, tudo bom? Boa noite. Boa noite, Liane. Muito obrigada, Amália, por disponibilizar um pouco do seu tempo e vir aqui conversar conosco. É um prazer. Na semana passada, nós conversamos com uma psicóloga que deu algumas dicas para os pais de como eles devem lidar com os filhos em casa para que a criança fique bem também na escola. Hoje nós recebemos aqui no estúdio uma diretora da escola, Amália Mendes, que vai falar do papel da instituição dentro deste mesmo tema. Amália, eu gostaria que você falasse para quem está nos assistindo sobre a importância da socialização quando a criança entra na escola. Há um cuidado especial, uma vez que quando o aluno chega ele pode sentir ou causar mesmo algum impacto? Há um cuidado especial da instituição? Com certeza, né? Esse cuidado ele acontece no período em que os pais têm interesse, manifestam o desejo de levar a criança para aquela escola e a gente então orienta, a escola orienta a família da importância dos cuidados nessa adaptação. Então, de procurar, né, no caso da educação infantil, evitar a pessoa que seja muito apegada a essa criança para estar levando no início da adaptação, procurar ter um cuidado com essa adaptação dessa criança, no sentido de respeitar o momento dela, para que não fique uma coisa muito sofrida. Então, no infantil, as crianças de 2 a 5 anos, é feito todo um processo de adaptação e é gradativa a permanência das crianças na escola. E a gente pede muito o cuidado assim, de ficar alguém da família disponível para que a gente possa manter um contato, caso seja necessário, buscar a criança que estiver chorando muito, que tiver com uma dificuldade maior de adaptação. Certo, você está me dizendo então que quando o aluno chega, ele tem uma semana mais ou menos então para conhecer o ambiente escolar. E quando o aluno foge dessa regra, de alguma regra, qual o papel, qual a atitude da instituição? Ela entra já de imediato em contato com os pais, liga por meio de carta, como que é esse contato? A gente entra em contato pelo telefone, marca uma entrevista, tenta sondar o que é que está acontecendo, que está dificultando a adaptação da criança. Às vezes já aconteceu até da babá com medo de perder o emprego, né? Dificultar essa adaptação. Então a gente cuida disso, orientando a família no sentido de estar mais presente também, mas saber a hora de desvincular. Então, a gente conversa muito com a criança também para escutar o que ela está trazendo, que angústia é essa, o porquê dessa dificuldade de adaptar. Porque em casa também a criança, principalmente no caso dos menores, ele tem todo um aparato, às vezes, de uma pessoa que fica por conta dele o tempo todo. E na escola já entra a socialização. Ele tem que saber dividir, saber seguir aquela orientação que está sendo dada para ele, que não é aquilo que ele quer fazer na hora que ele quer, do jeito que ele quer. Tem as regras, os combinados que precisam ser cumpridos e seguidos. Muda toda uma estrutura. Isso a gente falando dos menores, no caso da educação infantil. Já os maiores, no segmento do Fundamental 1, do ensino Fundamental 2 e do ensino médio, os meninos que chegam pela primeira vez nesse ambiente, porque muitas vezes a gente já vem com aquelas crianças que dão a sequência do infantil até a educação do ensino médio. Mas quem é novato e chega, nós temos uma reunião com os pais, né, orientamos como que é todo esse período de chegada das crianças, de adaptação, todo o sistema, as regras, né, combinados da escola. E geralmente a gente também faz um grupo de veteranos que possa acolher esses meninos, às vezes até num dia diferenciado, como nós já fizemos. Os novatos chegaram antes com um grupo de veteranos que pudesse acolher, visitar, transitar pela escola, mostrar os espaços físicos, uma convivência maior com a equipe pedagógica que vai estar mais próxima nesse momento, que é a referência onde ele vai poder buscar o porto seguro diante de alguma insegurança, de alguma questão que possa estar afligindo naquele momento. Certo, e é importante os pais estar sempre participando das reuniões. Já teve casos ou caso de os pais recusarem ir mesmo nas reuniões e como que a escola reage quanto a isso? Às vezes o recusar passa até pelo próprio contexto, né, hoje do trabalho e tudo mais. Então o que a gente tem feito, a gente tem procurado atender também o que é possível para aquela família. Então, se pode ser às 7 da manhã, antes de ir para o trabalho, então nós vamos atender às 7. Se pode ser às 19, então fazer essa parceria, questão de horário, para facilitar porque o interesse, ele é recíproco, né? É tanto da família quanto da escola. E tem alguns momentos que é fundamental, seja num encontro de grupo, seja numa reunião, né, que tenha um grupo de pais, às vezes pelo perfil daquelas crianças, seja numa reunião coletiva, onde vai se falar de todo o planejamento e os projetos que serão desenvolvidos, ou seja, às vezes numa reunião individual, onde a questão é bem localizada, é específica daquela criança e precisa de um olhar de
que a gente possa partilhar aquilo que a gente está vendo na escola, que muitas vezes a própria família não está, pela demanda, não está tendo condições de ver. E que às vezes chega para a gente manifestado pela criança numa partilha com o professor, ou às vezes com o próprio colega, com alguém da equipe pedagógica, às vezes um sinalizador muito significativo, e que aí a gente precisa realmente, né, conversar. Por isso que eu falo da importância dessa parceria entre família e escola, porque o objetivo é único, né? É o melhor para o aluno. Então a gente precisa ter esse momento para poder a gente partilhar o que de fato está acontecendo e buscar a solução em parceria, família e escola. E o período dessas reuniões? Vocês esperam, claro que eu acho que vocês não esperam acontecer alguma coisa. Tem sempre um período, todo mês, toda semana, uma reunião com os pais ou responsáveis? Nós temos conduzido lá no Colégio Padre Eustáquio da seguinte maneira: no final de cada etapa, a gente reúne os professores e eles ficam à disposição dos pais, geralmente é na quinta-feira à noite, que é um período que os professores têm reunião também, eles ficam à disposição dos pais para atender e colocar. Os pais são convocados, né, e os professores ficam para orientar e falar o que realmente está sendo visto diante de um conselho que é feito antes, onde os pais, os professores possam orientar os pais do que está acontecendo, seja no desempenho da parte cognitiva, seja questão relacional ou comportamental. Certo. Então, esse momento ele existe. Amália, há um cuidado especial que os pais devem ter na hora de escolher a escola, na hora de fazer a matrícula do seu filho, uma vez que a escola é uma segunda casa, né, do aluno. Então, há um cuidado especial? Eu falo que esse momento ele é decisivo, né? É o momento em que o pai realmente ele tem que caminhar até a escola, verificar, né, o espaço físico dessa escola, verificar a linha de trabalho, por onde passa, os princípios e os valores que norteiam essa escola, verificar com pessoas que têm filhos na escola, na instituição, qual a visão que eles têm, qual a percepção, sentimento. Hoje nós temos a internet, que é um portal, né, uma porta aberta para que eles também possam entrar no site da escola, acompanhar o que está sendo desenvolvido, conversar com essa criança, levar, né, esse aluno para verificar as dependências dessa escola. E geralmente as escolas têm todo um processo, né, de sondagem, que no início, né, quando a criança está querendo chegar, então que os pais participem de tudo o que é proposto pela escola nesse primeiro momento. E o mais importante é quando a criança chega em casa, abrir a escuta para a criança, qual foi o sentimento que ela teve no momento em que ela estava nessa escola. O pai e a mãe, eu falo que eles são os adultos na relação, a decisão parte deles, mas a importância de escutar qual é o sentimento que essa criança traz e esse desejo, porque a criança ela é muito perceptiva. Se ela se sentir bem, ela vai falar. Se ela se sentir mal, ela vai falar. E aí é que é a porta de entrada, né? De tudo aquilo que você pergunta lá no início dessa adaptação. Né? É nesse momento, porque se existir uma sintonia entre aquilo que a criança fala com aquilo que os pais percebem e desejam, se convergir tudo para que seja positivo, a adaptação ela flui com tranquilidade. Agora, se já tiver um senão, aí pega, aí dificulta o processo de chegada desse aluno. Né? Então, muito obrigada por participar aqui do nosso quadro e trazer essas dicas. Então, tá as dicas aí de alguém que entende do assunto para os pais. Muito obrigada, viu, Amália? Eu agradeço à Rede Brasil, né, pelo convite, a oportunidade de poder vir partilhar esse momento tão significativo, que é um momento decisivo, tanto para a criança quanto para as famílias e para as escolas também. Ok. E o RB Notícias Minas de hoje termina agora. Obrigada a todos pela companhia. Eu espero vocês amanhã às 6 da tarde. Uma boa noite a todos e até lá.